Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 do primeiro semestre da Universidade Estadual de Goiás. Eu vou fazer agora a questão 24. A questão diz assim: em um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal é colocado um corpo de massa m preso a uma mola de constante elástica K, que provoca uma deformação x na mola. O sistema está em equilíbrio e existe atrito entre o plano inclinado e o corpo, cujo coeficiente de atrito é dado por μ. Nessa situação, a expressão que representa a constante elástica da mola é... Então, para a gente fazer essa questão, é interessante a gente fazer o desenho, né? Então, vamos supor que eu tenha lá o meu plano inclinado. Eu vou fazer até um grandão para a gente não precisar fazer desenho pequeno, né? Ficar apertado. Então, a gente imagina o seguinte. Imagina que aqui em cima eu tenha um suporte, tá? E esse suporte eu tenho uma mola. E essa mola ela vai estar presa a um bloco. Um bloco que a gente diz que ele tem massa m. Beleza? Então, o que acontece? A gente tem que colocar aqui as forças que estão atuando sobre o corpo, tá? Sobre o bloco primeiro. A primeira, né, é a força-peso. Lembrando que a força-peso ela é sempre apontada para o centro da Terra. Show? A outra força é a força natural do movimento, que seria a força que vai puxar o bloco para baixo, certo? Então, a gente teria uma força nesse sentido. E depois eu teria a força que a superfície do plano inclinado faz sobre o bloco, que é nesse sentido, certo? Então, se a gente for olhar isso aqui com a decomposição do peso, a gente teria aqui o seguinte, ó, nessa direção aqui eu teria o eixo Y e nessa direção aqui eu teria o eixo X. Então eu posso dizer que essa força aqui, tá, é o nosso Px. E aqui eu vou ter o Py, certo? As outras forças que estão atuando sobre o bloco é exatamente a força de atrito, que o problema falou que tem atrito, né? Ó. Então, ele tem a força de atrito e a força elástica, que é exatamente a força da mola. Então, se eu for analisar esse bloco aqui, ele estaria da seguinte maneira, né? A gente teria para cá o Px, certo? E ao contrário, eu teria a força de atrito e a força elástica. De acordo com o problema, ele disse que o sistema está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, eu posso dizer o quê? Que o Px vai ser igual à força elástica mais a força de atrito, certo? Só que eu tenho que lembrar de algumas coisinhas para eu desenvolver essa fórmula e chegar à resposta. Olha só. Se esse ângulo aqui for a inclinação θ, né, esse ângulo aqui vai ser o ângulo θ por semelhança de triângulos. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, no plano inclinado, somente no plano inclinado, o eixo y vira cosseno e o eixo x vira seno, que é o contrário que a gente tem na superfície horizontal, tá bom? Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu Px vai ser igual a P seno do ângulo e o meu Py vai ser igual a P cosseno do ângulo, certo?
Depois você dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui em cima sobre decomposição de vetores, aí você vai entender melhor o porquê do Px CP seno θ e Py P cosseno θ, beleza? Então, continuando aqui, a força elástica, ela é constante elástica vezes a deformação da mola. E a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal é essa força aqui. E ela é exatamente o contrário do PY. Ou seja, como o sistema está em equilíbrio, eu sei que a normal ela vai ser igual a PY. Beleza? Então, agora, eu vou juntar todos esses camaradas numa única fórmula, tá? Então, vamos lá. Olha só, a gente não sabe que Px é igual a força elástica mais a força de atrito. Quem é Px? O Px não é P seno do ângulo? Então, vai ficar assim, ó, P seno do θ, que é igual. Força elástica é a constante elástica vezes a deformação da mola. Então, é K vezes X. Mais a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que normal é igual a PY, certo? Então, vezes PY. Eu vou substituindo aos poucos para que você consiga acompanhar o raciocínio, beleza? Ó, peso não é igual a massa vezes a gravidade? Então, vai ficar assim, ó, mg vezes seno de θ é igual a kx mais mi vezes o py não é p cosseno? Então, vai ficar assim, ó, p cosseno de θ. Substituindo o p por mg, a minha relação vai ficar assim, ó, mg seno de θ, eu vou passar esse cara para o outro lado. Então, vai ficar assim, menos mi vezes mg cosseno de θ é igual a kx. Como o problema quer que a gente determine a constante elástica da mola, eu tenho que separar o k. Então, eu posso dizer que o k vai ser, ó, aqui eu tenho mg e aqui eu tenho mg. Então, eu vou botar o mg em evidência, ó, mg que multiplica seno de θ menos mi vezes cosseno de θ divididos por x. Cheguei à minha resposta. Então, eu sei que k é igual a mg seno de θ menos mi cosseno de θ sobre x. Resposta, letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!